aqui é a Fernanda Fratarola e nesse vídeo de hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a sessão do Reading do TOEFL ITP. Então, a sessão do Reading do TOEFL ITP é uma sessão completamente de múltipla escolha, assim como também é a sessão do Reading do TOEFL IBT. E ela é uma sessão composta por 50 questões. A gente tem 55 minutos para fazer 50 questões. E essas questões são divididas em 5 textos. Então, assim, se você vai fazer, você já fez o TOEFL IBT e agora quer fazer o TOEFL ITP, ou você está procurando material para estudar e aí não está encontrando, porque é difícil encontrar exercícios do TOEFL ITP, não está encontrando exercício do TOEFL ITP. Ah, Fernanda, eu posso fazer os exercícios do TOEFL IBT da sessão do Reading? O que acontece é que existem questões que caem na sessão do Reading do TOEFL ITP que não caem no IBT. Então, você não vai encontrar essas questões nos exercícios do IBT. E você vai encontrar nos exercícios do Reading do IBT questões que não caem no TOEFL ITP. Então, é importante procurar material certo, material voltado para o ITP, para que você faça as questões que são, de fato, questões que vão cair na sua prova, tá bom? Então, aqui eu coloquei só pra gente, como a gente tá fazendo uma introdução, pra gente dar uma olhada no que a gente tem aqui, né? Então, a gente tem aqui os textos, eles variam de tamanho, mas fica assim, esse aqui seria um texto, um average, né? Um texto mediano, que é geralmente o que a gente tem. A gente pode ter os textos, como a gente vai ver aqui, um pouquinho menores, tá vendo? Alguns um pouco maiores, como é esse aqui, mas a gente tem aqui um texto que vai ficar, na sua grande maioria, um texto de tamanho médio, nem muito pequenininho, nem muito grande, tá? Então, o que é importante aqui? É que quando você estiver se preparando, você distribua o seu tempo. Então, a gente tem 5 textos, a gente tem 55 minutos, o que vai dar aí 11 minutos por texto. A gente vai reparar, olha, quando a gente vier aqui, deixa eu voltar aqui, olha. A gente tem aqui, ó, tá vendo? O primeiro texto, tá vendo como ele é pequenininho? Aí a gente vai, olha, o segundo texto, terceiro, quarto, e aí o último texto. Então, geralmente, a gente tem um texto que é um pouquinho maior. Então, o ideal é que a gente ganhe tempo nos textos que são menorzinhos, né? Menorzinhos, como esse aqui, por exemplo, que é um texto pequenininho, o primeiro texto, que é um texto também menor, que é pra gente poder ganhar tempo para quando tiver um texto maior ou que a gente sinta mais dificuldade, a gente tenha um pouco mais de 11 minutos para resolver aquele texto, tá? Então, a gente tentar não se permitir mais do que vamos trabalhar com 10 minutos por texto para que ainda sobre um tempo para você depois. Para você revisar, ou a gente tem que lembrar que quem vai fazer a prova no papel, né? Porque agora, nesse momento, por causa da pandemia, a gente tem tido o ITP online, né? Remoto. Então, algumas pessoas têm feito o ITP de casa. Então, assim, é importante a gente entender que quando você vai fazer a prova no papel, você não vai fazer suas marcações no caderno da prova. A gente não pode fazer as marcações das respostas no caderno da prova. A gente tem que fazer a marcação dessas respostas na folha de resposta, né? Então, você vai marcar o número 10, você não vai marcar no caderno, você tem que marcar na folha. Então, ainda tem um tempinho aí, porque a gente tem que prestar muita atenção na hora que estiver fazendo essa marcação, para não marcar, por exemplo, a resposta da 10 na 11, né? E aí, quando chegar lá na questão 50, você descobrir que você não tem espaço para questão 50, porque você pulou um pedaço, né? Então, assim, pode não dar tempo de você apagar e fazer tudo de novo, né? E consertar tudo, e aí você pode acabar não conseguindo completar a sessão. Então, é muito importante que a gente tenha essa atenção quando estiver fazendo a marcação do caderno de respostas, e isso acaba que é um tempinho ali, porque é uma atenção que a gente tem que ter a mais, tá? Então, quando a gente está falando aqui do Reading do TOEFL ITP, então a gente tem todas essas questões que a gente tem que considerar. É importante que a gente pratique sempre tendo em mente a estrutura da prova, para que você não fuja da estrutura da prova durante a prática.
E outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui, a gente vai falar de estratégia geral, nos próximos vídeos a gente vai falar de estratégias mais específicas para cada tipo de questão, mas uma estratégia geral que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está fazendo a sessão do reading do TOEFL ITP, assim como é no TOEFL IBT também, a gente nunca vai partir do texto para as questões. Então, quando a gente está olhando aqui, a gente não vai ler esse texto. Aqui, eu comecei a minha prova. Vamos pro texto 1, né? Comecei a minha prova. Eu vou fazer o quê? Eu vou ler aqui todo esse texto e aí depois vou para a questão 1. A gente não vai fazer isso. A gente vai sempre da questão para o texto. Existem vários motivos para a gente não começar pelo texto. Vou te explicar por que não é uma boa ideia fazer isso. Quando a gente começa pelo texto, primeiro que consome muito tempo, né, de leitura, porque você vai ter que ler o texto todo para depois ler a primeira questão, para inevitavelmente ter que voltar no texto para encontrar onde está aquela informação que está sendo pedida. Então, você acaba lendo o texto 2 vezes. E isso consome muito do seu tempo. Um tempo que a gente tem muito controlado e que pode, no final das contas, acabar sendo curtinho ou simplesmente o tempo que você precisava. Não é um tempo que você vai ter grandes folgas. Então, não dá para a gente perder, utilizar tempo para ler o texto 2 vezes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente vai ver que quando a gente vai das questões para o texto, a gente vai ver que a gente não necessariamente vai ler de fato o texto todo. Vão ter pedaços do texto que a gente não precisa ler porque não tem nenhuma pergunta sobre aquele pedaço. Então você, quando vai das questões para o texto, você economiza não só o tempo que você usaria para ler o texto uma primeira vez, mas o tempo de ler partes do texto que você não precisaria ler. E uma outra questão que a gente tem aí é que quando a gente lê o texto e a gente pega, por exemplo, um texto que fala sobre uma coisa que a gente não tem conhecimento nenhum, é inevitável que você vá se deparar, quando forem textos muito específicos, a gente vai se deparar com palavras que a gente nunca viu antes, porque são termos técnicos, às vezes é o nome de um componente químico, ou tá falando às vezes de uma ferramenta usada na agricultura 3.000 anos atrás que nem existe mais. Essa palavra você não conhece, provavelmente. Você, nem só você, mas como nativo também não conhece, como a gente em português também não saberia. Então, quando você lê o texto primeiro, às vezes o que acontece é que você, por se deparar com palavras que você não conhece, você fica desmotivado. Você demora mais tempo do que você demoraria normalmente para ler um texto, porque você começa a ficar desmotivado, começa a tentar inferir o que aquela palavra significa e você começa a tentar fazer um processo de desconstrução e entendimento do texto que você não precisaria levar tão a fundo simplesmente para responder as perguntas. Então, não vale a pena fazer esse processo de leitura, tá? Antes, a gente vai sempre fazer, essa é assim, a estratégia geral que a gente sempre aplica. A gente vai fazer o quê? A gente vai sempre para a primeira questão. E aí, da primeira questão, a gente volta pro texto. Fernanda, mas e se eu quiser muito, muito, muito ter uma ideia do que é o texto? Eu posso ler alguma coisa? Você pode ler a primeira frase de cada parágrafo para ter uma ideia geral do texto, mas eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você só faça isso caso seja perguntado nos exercícios qual é a ideia principal do texto. Se não cair essa pergunta, você não precisa. Então, por exemplo, aqui, olha, quando a gente vai para a questão 10, que é a primeira questão desse texto aqui que a gente está vendo na tela, o que a gente tem é a informação, né? O que o parágrafo anterior a esse provavelmente está discutindo. Então, a gente, para responder essa questão, a gente não precisa ler o texto todo. A gente precisa ler simplesmente a primeira frase do primeiro parágrafo. A partir da primeira frase do primeiro parágrafo, a gente consegue responder isso aqui. Então, assim, a gente vai falar sobre estratégias para responder perguntas específicas, né, nos próximos vídeos, mas aqui é só para mostrar para você como essa questão de ler o texto todo não vale a pena e para a gente entender um pouquinho da estrutura de como funciona a sessão do Reading, que é a última sessão que você vai fazer na prova do TOEFL ITP. É isso aí, qualquer dúvida que você tenha é só deixar nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like caso você tenha gostado desse vídeo. É isso aí, um abraço e até o próximo.